Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da AME Solar. E hoje nós vamos falar sobre sistemas autônomos. E para falar sobre isso, a gente está hoje aqui com o nosso querido associado Gesiel, da Gefeng Engenharia. E eu queria que primeiramente o Gesiel pudesse falar um pouquinho sobre ele, o profissional, e sobre a Gefeng Engenharia também para a gente. Olá a todos, agradeço o convite, né? Bem, a Gefeng Engenharia atua no mercado há 12 anos no setor elétrico, né? E com energia solar exclusivamente, né? Há já 8 anos no mercado, né? Hoje a gente já tem cerca de 300 projetos executados, né? Focamos em sistemas fotovoltaicos conectados à rede, também sistemas off-grid e híbrido, tá? Então, é uma empresa realmente que desenvolve uma operação completa, né? Tanto a elaboração de projetos, a execução de obras, né? Tanto na parte civil, elétrica, né? Montagem também de subestações, entrada de energia, né? Algo que nossa empresa sempre já atuou na área elétrica, né? Até mesmo antes da Solar disseminar no mercado hoje, né? A gente tinha aquela dificuldade antigamente que ninguém conhecia, então a gente tinha que ensinar as pessoas, explicar o funcionamento, né? Hoje já está bem disseminado, as pessoas já sabem o funcionamento básico do sistema, né? E aí a gente já está nesse mercado há um bom tempo, né? Já fazendo uma história, contribuindo aí para as pessoas, né, para a melhoria de qualidade de vida das pessoas, solucionando o problema das pessoas que é pagar altas contas de energia, né? Então, esse é o nosso foco, o nosso objetivo, né? Satisfazer as necessidades aí das pessoas, né, no que a gente realmente gosta de fazer, né? Que é trabalhar com a energia solar fotovoltaica. E a Gefeng é associada da AME Solar. Isso aí. Desde o dia zero, né? É verdade. Gefeng é nosso associado fundador. Fundadores. Gesiel, como é para a gente começar o tema do nosso podcast de hoje? Como que a gente poderia começar? O que você definiria como sendo um sistema autônomo de energia? Bem, o sistema autônomo de energia, o nome já diz, né? É um sistema que funciona de forma independente, né? Da rede da concessionária, né? Que basicamente existe dois tipos de sistema. O sistema que é conectado à rede e o sistema que é desconectado à rede. O sistema desconectado à rede, que é o sistema autônomo, também conhecido como off-grid, pode ser subdividido em algumas... dependendo da necessidade, né? Existem sistemas autônomos para iluminação, né? Destinados exclusivamente para iluminação. Existe para sistema de medição, telemetria, né? Sistema de bombeamento solar, né? Por exemplo, para captação de água em águas, em poços tubulares, né? Todos esses sistemas funcionam de forma autônoma. E alguns tipos de sistemas autônomos pode ter bateria ou não, né? Por exemplo, o sistema de bombeamento solar pode funcionar sem bateria, tá? No momento que a irradiação mínima pela manhã, aqueles módulos fotovoltaicos captam o nível de radiação, né? Já começa a operar a bomba. E a bomba, de acordo com o nível de radiação, ela vai aumentando o bombeamento da água, né? Ou seja, você consegue... independente, sem o uso de baterias, sistema de armazenamento, você consegue utilizar essa energia, né, para armazenar água. E à noite, né, como não vai ter irradiação, você vai utilizar a água que ficou armazenada ali, que foi armazenada durante o dia. Então é um sistema bem interessante, é um sistema que realmente é muito assim... satisfatório, né, para as pessoas que dependem, que não têm rede de eletricidade no local, né, que depende de fontes, de geradores de combustíveis fósseis, né, poluentes. Então, os sistemas autônomos ele veio realmente para resolver esse problema dessas pessoas que dependem desse tipo de solução. Muito legal. Eu acho que isso além de tudo isso, né? Eu acho que tem as pessoas que não têm a possibilidade de ter rede elétrica, né? Exato. As pessoas que, vamos dizer assim, quem mora num lugar que é completamente remoto da energia, não tem jeito, vai precisar de um sistema autônomo, né? Sim. Antes as pessoas ou viviam só na vela, né? Até mesmo num gerador motor, né? Movido a gasolina. Então, você tem custos com combustível, você tem custo com manutenção do gerador, né? Você tem problema de ruídos também, né? Quando você liga ali, fica um ruído.
Então, a solar, ela resolve essa questão, né? Para um gerador autônomo para iluminação, geladeira, televisão, ventilador, tá? Hoje o custo de aquisição está bem interessante, né? E resolve um problemão, né, que tem hoje, né? Você economiza no combustível, economiza na manutenção do gerador, né? E é uma energia limpa, é uma energia silenciosa. Então, ao anoitecer ali, você vai ter uma energia que praticamente é um conforto, né? Isso. Eu acho que esse ponto é interessante, né? Silencioso. Eu acho que tem muita gente que usa os geradores solares por causa do barulho, né? Porque você tem um grupo gerador hoje, além dele ser poluente, ele tem a vibração e tem o barulho. Às vezes, numa residência que você quer ter o conforto de, vamos dizer assim, você ligar seu gerador, um sistema autônomo que vai estar... Aí a gente já estaria talvez falando do híbrido, né? Exato. Ou o híbrido também vai funcionar por causa do silêncio, né? Mas um assunto que eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho agora é sobre um vilão que eu acho dos sistemas autônomos, que é o item bateria. Que a bateria, ela tem evoluído muito nos últimos tempos, né? Aquela bateria de chumbo, que o fabricante dá uma garantia de 1 ano, né? Mas ela dura uns 2, 3 anos, 4 anos, talvez, se o cara cuidar muito bem. Precisa de muita disciplina. E tem a bateria de lítio, né? Isso, tem a bateria de lítio. Você acha que o preço de você pagar por lítio já vale a pena hoje? Por ter 10 anos de garantia? Deixa eu esclarecer bem esse ponto da bateria. Tá. Hoje, o maior problema do sistema fotovoltaico autônomo é a bateria, né? Quando a gente vai verificar os problemas de sistemas autônomos isolados, né? Grande parte é bateria. Mas por que é bateria? Isso é devido ao desconhecimento do usuário, né? Muitas das vezes utiliza-se a energia de forma sem controle, né? Se um sistema que você adquiriu está limitado para funcionar somente iluminação, geladeira e ventilador, e se você utiliza um micro-ondas, um ar-condicionado, praticamente você vai extrair 100% da capacidade da bateria. Então, as baterias, principalmente da chumbo ácido, elas possuem um gráfico de ciclagem, né? Então, dependendo do nível de profundidade de descarga dela, você vai comprometer a vida útil dela. Então, quanto mais eu descarrego a bateria, menor a vida útil dela. Então, o que acontece muitas pessoas utilizam mais do que 30%, 50% da capacidade da bateria, se você utilizar 20% da capacidade da bateria diariamente, você vai ter uma vida útil da bateria em cerca de 5 anos, se considerar bateria chumbo ácido estacionária. Solar, né? Agora, se for o pessoal utiliza automotiva, mas automotiva funciona sim, só que é limitada. Ela não foi destinada exclusivamente para solar, né? Claro. A bateria automotiva foi projetada para partidas de motores, né? Então seria para grandes quantidades de carga, né? É um uso diferente, né? Uso diferente, exatamente. Então ela não tem uma vida útil longa, né? Agora a bateria estacionária fotovoltaica sim, né? Porém, o que acontece? As pessoas, quando desconhece, né, a limitação do sistema, utiliza mais do que 50% diariamente, mais de 50%, 60% da capacidade dela, e isso ela vai comprometendo a vida útil dela. Então, se ela chegar a 80% da capacidade dela, ela não dura nem 1 ano. Então, e pode danificar a bateria e não voltar nem a ter mais a capacidade de recarga. Perfeito. Entendeu? Então, isso é um problema grande. E isso existe uma disciplina do usuário? Exatamente. O usuário vai ter, ou seja, para a bateria de chumbo, ela precisaria de um usuário que entende de como opera esse sistema, e ele precisa ter uma disciplina com isso, né? Vamos dizer assim. Eu tenho que ter uma ciência que eu não vou poder ficar a noite inteira aqui porque não deu muito sol hoje. Alguma coisa nesse sentido, né, Gesiel? Exatamente. Não é importante conversar com a empresa que fez o projeto do sistema, né? Conhecer bem as limitações e obedecer realmente essa quantidade de capacidade de energia que ela tem, né? Então, se pode ser controlada no próprio equipamento ali através do nível de tensão das baterias, né? E realmente ter esse cuidado, né? É normal, às vezes, você ter dias nublados e acaba que numa eventualidade descarregar mais do que 50%. Isso não pode ser rotina, né? Então, diariamente, você chegar a uma profundidade de descarga mais do que 60% diariamente, realmente vai comprometer a vida útil do sistema. Então, tem que ter muito cuidado. Então, é importantíssimo o proprietário saber das limitações do sistema, ter esse cuidado, né? Se realmente ele houver necessidade de aumentar a demanda, né? Se ele precisa alimentar um determinado equipamento, é indispensável revisar o projeto, né?
fazer os cálculos e aumentar a quantidade de módulos e a quantidade de baterias. Não adianta também eu ter aquela quantidade de módulos, mas se eu vou aumentar só a quantidade de baterias. Mas se eu não tenho a quantidade de módulos suficiente para carregar aquele banco de baterias, também não vai resolver. Então é importante ter o balanceamento do conjunto. Quantidade de módulos ideal e para a quantidade de baterias ali para carregar ao longo de 24 horas. Ou seja, o sistema autônomo, né? A gente vai precisar, tipo assim, comparando assim, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais amena para as pessoas entenderem, né? Sim. O sistema autônomo, ele diverge do sistema on-grid, que é bem mais simples, né? Você prever. Você olhando a conta de energia, você praticamente consegue prever a carga do on-grid, né? Sim. Já no off-grid, você precisa conhecer um pouco mais o usuário, né? Exatamente. Essa tua energia aqui tu usa muito à noite, não é? Então, ele vai precisar ter uma certa disciplina. E aí entram... A gente falou bem da bateria estacionária, a bateria de carro, né? Eu queria entrar um pouquinho na bateria de lítio, porque a bateria de lítio é o que a gente tem no celular, né? Sim. E a bateria de lítio moderna, ela não tem muito essa coisa sabe aquela história antiga que a bateria ficou viciada? Sim. A bateria de lítio, ela já te dá uma garantia muito maior, uma garantia de 10 anos, né? Exatamente, com certeza. Já a bateria de lítio, ela é diferente, né? É uma bateria que realmente veio para inovar, veio para ficar, tá? Comparando até em viabilidade técnica, né? O uso de baterias do tipo de lítio ferrofosfato, que é o que predomina hoje no mercado. O custo de aquisição baixou muito, né? Ao longo de 3, 4 anos aqui. O custo de aquisição está bem mais barato e está mais viável utilizar baterias de lítio, né, do que até mesmo chumbo ácido, tá? Se a demanda for muito elevada, entendeu? E devido ao custo, devido também à ocupação do espaço, né? Antes você tinha que ter um banco de bateria, eu tinha que prever um espaço muito grande, né? Se você for alimentar um sistema, um ar-condicionado, por exemplo, movido a energia solar off-grid, né? Agora, com bateria de lítio, reduziu-se muito o espaço físico, né? E além questão do espaço físico, a durabilidade da bateria. A bateria de lítio ferrofosfato, ela tem uma ciclagem média de 6.000 ciclos. Isso representa em torno de quase 15 anos de vida útil. Tá? Então acaba compensando, o custo dela é um pouco mais alto, mas em compensação a durabilidade que ela vai te entregar ali e a segurança também, ela não tem essa questão de limitação quanto à profundidade de descarga, você consegue ter ali uma profundidade de descarga de até 80% sem danos, entendeu? Então realmente a bateria de lítio ela é uma aquilo que a gente estava falando antes da disciplina do usuário também não precisa mais, né? O cara com a bateria de lítio, se acabar toda, ele carrega toda depois. Exatamente. É muito mais confortável para o usuário, né? Ele não precisa ficar preocupado, vou precisar usar mais de 50%, minha bateria vai ficar danificada. Sim. A lítio não teria isso, até porque ela tem um BMS, né? Que é um gerenciador, então ela se torna... É uma bateria segura, né? Uma vez ela tem dispositivos de controles ali que regulam a temperatura das células internas, né? Então evita qualquer tipo de acidente, né? Não sei, uma vez bem instalado, né? Bom, resumindo, Gesiel, eu acho que a gente pode dizer que a bateria de lítio, ela seria uma opção melhor para quem quer um sistema autônomo, vamos dizer assim, que te dê mais conforto, mais garantia. Exato. Seria hoje o que seria o mais viável, o sistema bateria de lítio? Mais viável, principalmente quanto maior a demanda de energia, né, que você requer, mais energia a ser armazenada, então a de lítio, ela realmente viabiliza, né, é viável. Tá? Pela segurança que ela dá, né? Você pode aprofundar ali, requerer toda a capacidade dela, né? Você não vai ter comprometimento da vida útil dela, tá? Então, é uma bateria que também é um custo bem mais vantajoso. Hoje em dia está também melhor, né? Está melhor, já né? está mais eficiente, viável, né? mais Chegou viável. num ponto. E também mais compacta, né? Você vai ganhar espaço físico no imóvel, né? No local onde vai ser instalado, tá? Certo. E você acha que com a taxação do FIO-B, o sistema híbrido, que é uma mistura do autônomo, já estou entrando um pouco ali fora do autônomo, né? Mas você acha que a gente pode entrar nessa também? Sim. Se a gente fosse pegar, por exemplo, aquela pessoa que eu acho que daqui a uns 2, 3 anos o FIO-B vai começar a incomodar um pouquinho mais, vamos dizer assim. Exato. Você acha que um sistema híbrido hoje, com uma bateria de lítio, consegue viabilizar em termos... porque eu acho que não seria só isso, né? Além do FIO-B que a gente está falando, tem a questão também do cara ter o conforto de faltar energia, né? Para o sistema híbrido. Exato. O que você acha sobre... Olha, o sistema híbrido realmente é um sistema muito bacana, né? Porque te dá uma liberdade energética de verdade. Tá? Onde realmente, se houver algum problema no fornecimento, se faltar a energia da rede da distribuidora, você vai ter lá que a sua energia
normal, né? Estabilizada, sem falta, né? Você já vai ter ali... Como se fosse um grande no-break, pode como se dizer fosse assim. um grande no-break, exatamente. Não se fosse o gerador. Então, E você tinha falado que o grupo gerador residencial ele vai gerar vibração e barulho. Isso. Primeiro consumo bloco. de combustível, né? Isso. E consumo de combustível e além... também, eu acho que da durabilidade, né? Porque o grupo gerador, ele requer manutenção. Requer manutenção. Se você não dá manutenção no teu grupo gerador... Trocar o fio, trocar o óleo, trocar a bateria, né? Exato. Então tem toda essa questão. E aí, se você não dá essa manutenção, você, quando precisar do grupo gerador, ele não vai funcionar. Exatamente. Bem, aí os sistemas autônomos, os sistemas híbridos, né? Tá começando, né? Tá interessante hoje, né? Porque ele está semelhante à energia solar quando era em 2014, né? 2015. Né? Era um custo que era um pouco mais elevado, mas já se tinha viabilidade. Os sistemas híbridos já está interessante. Beleza, Gesiel. A gente está falamos de sistemas autônomos, pincelamos um pouquinho ali no sistema híbrido, que está valendo cada vez mais a pena, né? Sim. Eu acho que é um conteúdo ótimo. Mais uma coisa que eu queria saber sobre os sistemas autônomos. Como que a gente pode fazer o dimensionamento? Sim. Que a gente tinha falado lá atrás que no on-grid é só você olhar a conta. Já no off-grid a gente tem alguns segredos a mais, né? Como é que a gente faz um dimensionamento de um sistema autônomo? O dimensionamento, né, requer o conhecimento de muitas variáveis, depende de muitas variáveis, né? Depende da potência instalada no local, né? Ou seja, a quantidade de lâmpadas, quantidade de TV, de iluminação de ventilador, né? Ou seja, o levantamento da quantidade de equipamentos. Além disso, a quantidade de horas de uso de cada equipamento, tá? Porque isso vai variar, né? De acordo com se um ventilador funciona 1 hora, se funciona 2 horas, 4 horas. Então, em função da quantidade de horas desses equipamentos, também vai impactar no dimensionamento, tá? E, basicamente, essas são as duas informações principais. O tipo de equipamento, são cargas motorizadas, se é para iluminação, né? Então, são essas informações que são necessárias para elaborar, para fazer o projeto, fazer um dimensionamento correto, tá? Em função disso, vamos determinar a quantidade de módulos necessários para atender essa demanda, né? E também a quantidade de baterias, ou seja, capacidade de armazenamento, né? E autonomia, o número de dias. Eu quero o sistema para durar 1 dia, 2 dias, né? Então, dependendo da sua necessidade, então, isso são variáveis aí que vão ser consideradas aí no dimensionamento, tá? Perfeito. Então, quanto maior o número de horas, maior a quantidade de baterias, né? Maior número de horas de funcionamento do equipamento. O uso né, diurno, uso noturno também pode ser relevante, né? Não, a gente considera um consumo em 24 horas. Então, independente da hora ali, né? Vai ter aquela energia disponível em 24 horas. Então, independente do horário ali, né? Tem a questão do fator de simultaneidade, né? Da geração com a carga. Também isso acaba sendo relevante, principalmente os sistemas híbridos, né? Gesiel, não dá para contratar uma empresa de curioso para fazer um sistema verdade. desse, não, né? Realmente... Eu acho que tem que ser uma empresa que realmente já tem uma história, que conheça bastante, Exatamente. Né? A gente pode fazer aqui, dizer para o pessoal aqui que as empresas da AMI Solar podem ser uma boa opção, não é? Exatamente. Trata-se, né, requer um sistema que requer dimensionamento, principalmente quando se trata de grandes quantidades de energia, né, a ser armazenada. Então, requer dimensionamento de condutores, de sistema de armazenamento, das variáveis dos tipos de módulos, né, do tipo específico de equipamento, né, dos níveis de tensão, né, se é padrão americano, europeu, né. Então, todo esse é um conjunto conjuntos que eu digo assim que é um pouco mais complexo, né? Porque envolve não só módulo inversor, mas sim também dispositivo de controle e armazenamento, né? Então, realmente requer um conhecimento do profissional habilitado, né, para atender a demanda, né, e ter um dimensionamento feito com segurança, né? Então, a AMI Solar dispõe de empresas capacitadas para atender essa demanda. Perfeito. Gesiel, agradecer muito por você ter aqui estado com a gente no podcast. Eu agradeço. E também agradecer por ter compartilhado todos os seus conhecimentos aqui com a gente, tá bom? Fico à disposição de todos aí. Obrigado. E se você aí trabalha com energia solar, venha conversar com a gente na AMI Solar, porque aqui nós temos realmente uma rede de negócios, uma rede de vantagens que se você opera energia solar, faça como a gente aqui, como a GFENG, seja um associado da AMI Solar. Até o próximo episódio.